Meu nome é Camila, eu sou médica e doutora em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o resultado da minha tese. O projeto de pesquisa foi baseado na doença de Machado-Joseph, ou também chamada ataxia espinocerebelar do tipo 3, que é uma doença neurodegenerativa. Ela é caracterizada basicamente pela perda gradual do equilíbrio e da coordenação motora, além de outros sintomas neurológicos relacionados. Além disso, ela é uma doença genética, ou seja, ela passa de geração em geração de uma forma que a gente chama de autossômica dominante. Isso significa que os filhos de uma pessoa com diagnóstico de doença de Machado-Joseph têm cada um deles 50% de desenvolver a doença ao longo da vida. Infelizmente, nos dias de hoje ainda não existe nenhum tratamento que a gente possa implementar para poder impedir o início dos sintomas da doença ou para diminuir a progressão da doença. Nesse contexto, toda pesquisa tem se focado em encontrar algum tipo de terapia modificadora. Para isso, a gente precisa medir a doença. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um tratamento para pressão arterial, a gente mede a pressão arterial de várias pessoas, aplica a terapia, mede a pressão arterial de novo, faz uma comparação para ver se a nossa terapia funcionou. Nesse caso, a pressão arterial funciona como o que a gente chama de biomarcador. Então, é um marcador da doença e nos ajuda a ver se a nossa terapia está funcionando. Então, o nosso objetivo nessa pesquisa era encontrar, para Machado-Joseph, biomarcadores que possam servir como medidores. Nós recrutamos 95 pessoas para participar do estudo, sendo que 35 eram pessoas já com diagnóstico e sintomas da doença de Machado-Joseph e mais 60 pessoas que eram saudáveis, mas que estavam em risco. Essas 60 pessoas foram então subdivididas em 22 controles e 38 pré-sintomáticos, ou seja, pessoas que não tinham sintomas, mas que tinham a mutação no DNA. Todos os sujeitos foram acompanhados em 3 visitas ao longo de 2 anos e nesses tempos foram realizadas as medidas dos biomarcadores de interesse. Os nossos biomarcadores de interesse eram o movimento ocular, medido por um equipamento que a gente chama de videooculografia, a ressonância nuclear magnética, basicamente para ver a estrutura cerebral dessas pessoas, e as escalas clínicas. O resultado mais importante dessa pesquisa foi que sim, já existem alterações que podem ser detectadas antes do início da doença nas pessoas que têm mutação. Essas alterações foram alterações no movimento ocular, então principalmente no reflexo vestíbulo ocular, que é um reflexo que existe para compensar os movimentos da cabeça. Em algumas estruturas da ressonância nuclear magnética, então algumas partes do cérebro medidas por uma técnica que a gente chama de DTI já mostraram alteração antes dos sintomas. Esses parâmetros progrediram ao longo do tempo, então também nos mostra que eles podem servir como biomarcadores. Nós acreditamos que esses resultados são muito relevantes e vão auxiliar no desenho de futuros ensaios clínicos, principalmente nessa fase pré-sintomática da doença. Os nossos resultados já foram publicados e nós esperamos que eles contribuam bastante na comunidade científica, estudando não só a doença de Machado-Joseph, mas também outras doenças neurodegenerativas.